Saravá, Axé, Mojubá, Mucuyu aos nossos ouvintes do podcast Umbanda EAD. Hoje, 20 de novembro, dia que estamos publicando esta edição do podcast, é feriado em alguns lugares do país e o motivo é a convocação para repensarmos a consciência negra no Brasil. Por isso, eu e o Rodrigo temos aqui hoje na mesa um convidado de honra. Dr. Ed Silva Júnior é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC, coordenador executivo do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, o IDAFRO, e foi secretário da Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2005 a 2006. Saravá, Dr. Ed Silva Júnior. Saravá, Rodrigo Queiroz, Júlia Pereira e todos os ouvintes do podcast Umbanda EAD. É um prazer imenso estar com vocês hoje aqui. Axé, Saravá, Mojubá, Dr. Edio, é uma felicidade imensa sempre poder estar na sua presença, mesmo que virtualmente aqui, e poder te ouvir sempre um pouco mais, que nos ensina tanto. E eu sou muito vaidoso em dizer que eu sou amigo do Dr. Edio, que representa para todos nós, aqui na nossa comunidade, uma segurança imensa de saber que existe esperança diante dessa luta constante contra o racismo religioso, que é uma grande pauta para todos nós, não é, doutor? É verdade, Rodrigo. Eu que me sinto muito privilegiado, orgulhoso por poder dizer que sou teu amigo, e não é de hoje, é de muitos anos. E tenho acompanhado esse trabalho pioneiro, né? Esse trabalho importantíssimo que a Umbanda EAD desenvolve no país todo, né? E esse tema, eu te diria que é um dos maiores desafios da democracia brasileira. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Nós temos assistido, lamentavelmente, a uma progressiva e preocupante apropriação de espaços públicos por facções religiosas, né? As escolas públicas são um bom exemplo disso. Cada vez mais aumentam as denúncias de crianças da Umbanda e do Candomblé humilhadas, constrangidas, ofendidas, ultrajadas na escola pública, ou seja, estão sob custódia do Estado, e os conselhos tutelares, né, que lamentavelmente também hoje viraram uma espécie de extensão de templos religiosos. E há não muito tempo nós, inclusive, patrocinamos uma causa em que uma mãe perdeu a guarda da filha por conta de ser uma afro-religiosa. Então, isso é recente, inclusive. É bem recente e, felizmente, nós conseguimos restabelecer a guarda para a mãe e, lamentavelmente, eu te diria que a tendência é piorar. A tendência é o racismo religioso aumentar. Nossa, aí é um balde de água fria, né? Vindo do senhor essa premonição é muito desesperador. Sobre esse caso citado da perda da guarda por ser afro-religiosa, é simplesmente isso mesmo? O meandro foi esse mesmo? Essa é a justificativa? Foi isso, de fato? Não era sensacionalismo? Sem dúvida nenhuma, Rodrigo, porque, na verdade, quando você vai esmiuçar ali o itinerário que levou à decisão judicial que rompe com o poder familiar, e veja que a ruptura do vínculo do poder familiar é alguma coisa extrema, isso é uma medida extrema, não é? A legislação prevê casos muito excepcionais em que o Estado finca uma cunha nesse vínculo tão importante, que é o vínculo entre pai e mãe e seus filhos, né? E, na verdade, a avó materna faz uma reclamação numa delegacia de polícia
estimulada por um conselheiro tutelar, não é? A adolescente, a polícia invade o terreiro, a adolescente é levada à delegacia, o delegado entende que não havia nenhuma irregularidade, ela é submetida a exame de corpo de delito, porque, segundo a avó, a reclamação teria partido porque haveria notícias de que a adolescente estaria sendo submetida a maus tratos e inclusive, abusos, não é? Inclusive de natureza sexual. Sim. O exame de corpo de delito comprova que ela estava em estado de absoluta integridade física, psíquica, e não contente, a avó, no dia seguinte, volta à carga, não é? Dessa vez com uma intervenção mais ativa do Conselho Tutelar, e daí, num plantão judicial, é requerida, então, em caráter de urgência, a retirada da guarda. Então, quando você filtra as razões de fundo que levaram a essa ruptura do vínculo entre a mãe e sua filha, a mãe é da religião, o pai é da religião, a avó paterna é da religião, a adolescente tem 12 anos e concordou de livre e espontânea vontade em fazer a iniciação dela na nossa religião, e ainda assim o judiciário, neste caso, acabou sendo utilizado por interesses privados, não é? De facções religiosas, mas felizmente o próprio judiciário retificou a decisão equivocada e devolveu a guarda à mãe. Mas não tem nenhuma dúvida de que a motivação ali foi intolerância religiosa. Aí a gente entende que essa motivação fica claro da avó, né? Que é intolerante, enfim. Mas chegar na decisão judicial, a gente pode dizer também que é uma intolerância ali do juízo? Para que o ouvinte entenda como é a permeabilidade disso, né? Dessa intransigência mesmo, né? Eu te diria, Rodrigo, que tanto o promotor de justiça quanto o juiz plantonistas, não é? Foram induzidos a erro. Sim. Porque quando você pega o relatório que o Conselho Tutelar apresentou para justificar ou para corroborar com a provocação feita pela avó materna ao Ministério Público, os termos utilizados, o repertório utilizado, a descrição do local em que a menina se encontrava, é tudo muito permeado por intolerância, né? Então, o judiciário funciona, o judiciário, a gente sempre repete isso, o juiz ele é imparcial e ele é, a rigor, ele só pode se manifestar quando ele é provocado. E as informações que foram apresentadas ao promotor e que foram apresentadas ao juiz foram informações falaciosas, facciosas e que os induziu a erro. Com isso, eu não quero dizer que o Judiciário e o Ministério Público não possam reproduzir, e não é raro que reproduzam racismo e intolerância. Mas, nesse caso, eu te diria que a responsabilidade fundamental foi do Conselho Tutelar, porque o Ministério Público sempre ouve o Conselho Tutelar, cuja função, exatamente é essa função capilar na sociedade de proteção dos interesses da criança e do adolescente. Então, por isso, eu não responsabilizaria o promotor e o juiz, exatamente porque as informações que lhes foram fornecidas é que foram informações equivocadas e que, a meu juízo, os induziu a erro. Muito bem.
eu te acompanho há muitos anos e sempre, quando eu tive contato com você, foi já sempre uma situação de muita admiração. E algumas ocasiões conversando com você mais offline, mais ali de forma descontraída, você conta um pouco da sua trajetória, né? E que é uma trajetória de muito êxito. Não fácil, mas porém de muito êxito nesse percurso, né? Do menino preto, lá numa situação mais precária e que foi seguir seu curso de vida e conquistou os seus méritos todos e é uma referência para nós, já que a gente está falando aqui sobre essa consciência negra, a gente está falando sobre essas discussões e o lugar do negro nessa sociedade, né? Muito embora você é um exemplo de muitas conquistas, eu queria que você discorresse um pouco sobre essa história. Tem uma história que a sua mãe estava no terreiro, né? E houve uma premonição sobre o seu futuro. Queria que você compartilhasse conosco aqui, que acho ela muito motivadora, assim. Sabe do que eu estou falando, né? Obrigado, Rodrigo. Você sabe que esse ano eu completei 59 anos e minha mãe me levou num terreiro de Umbanda, eu tinha 6 anos. Olha então, só. São 53 anos de macumba, mais de meio século de macumba, né? Respeita o moço. Realmente... Oi? Respeita o moço. E minha mãe, talvez preocupada com o futuro daquele menino, ela me leva num terreiro. E Dona Isabel, então, a gente morava num bairro muito pobre, enfim, com muitas privações, né, materiais, enfim, e tal. E Dona Isabel, então, disse para minha mãe uma frase que seria mais ou menos o seguinte: esse menino vai muito longe, né? Esse menino vai ser 1000 vezes mais do que o pai dele. Meu pai era peão de obra, tal. Eu mesmo fui peão de obra dos 11 aos 15 anos e tal. E essa frase me marcou profundamente, ela me motivou de maneira muito decisiva em vários momentos de adversidades na minha vida, né? Então, minha trajetória, a rigor, não é muito diferente da trajetória dos pretos da minha geração, né? Que foram para a luta política nos anos 80. Eu entrei muito cedo no movimento negro, entrei no movimento negro com 19 anos e tal, ali nos anos, mais precisamente, 1980, 81, e era um período em que o país, o discurso oficial, muito diferente de hoje, em que a questão racial está até virando meio moda e tal, não sei o quê. O discurso dominante na época era o discurso de que não havia um problema racial aqui, de que nós seríamos meia dúzia de pretos complexados, ou que víamos muito filme norte-americano e tal. E de 1980 para cá, nesses 40 anos aí, o país mudou muito graças ao protagonismo negro e graças também à religião. Eu sempre digo o seguinte: como é que você explica, naquele debate intenso, que você deve ter acompanhado uma parte, não sei se Júlia, porque é bem mais jovem, naquele debate intenso sobre as cotas, sim, como é que o movimento negro, sem ter uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, conseguia formar uma maioria, na opinião pública, favorável às ações afirmativas? Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso se deve à nossa religião, à capilaridade que a nossa religião tem, né? Então, enfim, é um conjunto de fatores que fizeram com que, nesses 40 anos, o Brasil saísse de um cenário de negação do problema racial, e hoje você vê mais, cada vez, inclusive, corporações, grandes empresas, etc., preocupadas em adotar programas de inclusão racial, de valorização da diversidade, etc. E você sempre teve a consciência do homem negro ou como tem clareza do momento em que você desperta para isso? Veja só, vou organizar a pergunta. Eu vejo a todo instante jovens negros se descobrindo negro. Compreende o que eu estou falando? Porque é uma questão mesmo de percepção de consciência, né?
de você conseguir descolar a sua identidade de algo que está impregnado na estrutura da cultura. Que a gente vai falar, quando a gente fala de racismo estrutural, por exemplo, é a normalização de uma série de questões pejorativas em relação à presença negra. E é engraçado, porque então não é algo que está sempre ali presente no indivíduo, a não ser que venha uma educação. Eu imagino que você educou seus filhos com uma outra percepção sobre a identidade mesmo, né? Porque você, como você já explicou, você se engajou a essa luta desse entendimento, dessa consciência numa sociedade melhor. Mas aconteceu isso com você em algum momento marcante ou não? Sempre em casa foi claro isso? Como que acontece esse florescimento, assim? Rodrigo, primeiro, Rodrigo e Júlia e os ouvintes do podcast Umbanda EAD. Primeiro, uma pequena observação. Eu acho muito charmosa essa expressão racismo estrutural, ela está muito na moda, etc. Mas eu tenho uma preocupação em relação ao fato de que nós precisamos dizer com nitidez para as pessoas que há agentes, o Estado é responsável pelo racismo, o Estado tem a maior cota de responsabilidade sobre o racismo, a sociedade é responsável pelo racismo e os indivíduos também têm uma cota de responsabilidade sobre o racismo. Porque essa expressão, muitas vezes, racismo estrutural, ela tem um conteúdo filosófico certamente muito profundo e tal, mas ela pode também levar a uma situação de inércia, porque se é estrutural e o Estado não é responsável, os indivíduos não são, e a sociedade não é, bom, então nós vamos dormir em berço esplêndido, vamos mandar uma carta para o Papa para dizer que aqui tem racismo estrutural e a gente está infeliz com ele. Quer dizer, então, eu entendo que você tem que atribuir responsabilidade. Entendi. Eu entendo que você tem que atribuir responsabilidades. Então, essa é a primeira observação. Eu conheci o racismo em tenra idade, porque minha mãe era branca. Olha, e nós, com 3 ou 4 anos, eu me lembro de minha mãe chorando copiosamente porque as pessoas ainda indagavam sobre se nós seríamos filhos adotivos ou não, não é? E isso a machucava profundamente. Eu me lembro de minha mãe chorando copiosamente e compartilhando com a gente. Não tem como você ser preto e não saber que é preto. A questão é como é que você reage diante do racismo, não é? Você pode fugir, você pode ser um preto que gosta de ópera, você pode ser um preto que vai para uma denominação neopentecostal, colocar um terno, uma Bíblia sobre o braço, com todo o respeito que eles merecem e tal. Eu até digo que eu aprendi lá em Minas que desgraça pouca é bobagem. Quer dizer, o cara é preto e você ainda quer pedir para ele ser macumbeiro. Então, qual é o paradoxo que você tem? A base das religiões afro-brasileiras é branca, e isso é muito bom. Isso é um sinal de que nossa cultura africanizou o país. Por outro lado, a base das religiões neopentecostais é negra, porque o sujeito entende que aquilo, muitos devem entender que aquilo, inclusive, seria uma porta para ele ter uma aceitação social. Só que eu nunca vi, e às vezes, até por dever de ofício, eu assisto esses programas televisivos, e ali sempre aparece um branco dizendo: eu tinha uma dívida de 500 mil e agora eu tenho um Lamborghini, uma mansão, tenho lancha, helicóptero e tal. Nunca vejo preto ali. Quando aparece um preto, é para ele dizer que ele estava com metástase e agora ele só tem 3 tipos de câncer. Quer dizer, então, o que eu te diria é: não tem como você
não perceber que você é diferente, que você é preto e que a sociedade te trata de forma diferente porque você é preto. A questão é como é que você reage diante do racismo. Essa que essa que é a grande questão, né? Como é que os negros reagem diante do racismo. Doutor Edio, eu queria que você falasse um pouquinho agora de alguma causa, alguma luta que você considera mais significativa diante dos tribunais. Sem dúvida nenhuma, Júlia Pereira. Uma das vitórias mais significativas foi a vitória contra 2 emissoras de televisão, não é, que nos permitiu gravar 4 programas que foram para a TV aberta durante 3 exibições, exibidos 3 vezes, que foi o direito de resposta, que foi uma ação que tramitou durante 15 anos na primeira instância. 15 anos na primeira instância, não é? As 2 emissoras, obviamente, utilizaram todos os recursos, né, que eu quero dizer, recursos judiciais, né, todos os recursos possíveis, não é, para postergar a vitória. E nós tivemos uma vitória acachapante. E eu me lembro que meu querido amigo Alexandre Comino foi um dos convidados que teve um lugar destacado, não é? Eu fiz questão, porque essa é uma luta que o Rodrigo sabe que é uma luta pessoal minha de muitas décadas, né? Sim. Me irrita muito, de um certo ponto de vista, essa coisa de nações entre o candomblé, umbanda, não sei o quê. Não é à toa que eu uso a palavra macumbeiro, porque eu não achei outra ainda que... Pega todo mundo. Porque, na verdade, a intolerância religiosa não nos distingue, né? Então, foi uma vitória importantíssima quando o Tribunal Regional Federal... Na verdade, essa é uma discussão que vai voltar à tona ainda durante muitos anos, não é? Que é o limite entre a liberdade de expressão e a veiculação do ódio, não é? É até discutível se você pode utilizar os meios de comunicação, que, por força da Constituição Federal, constituem um serviço público, portanto, pagos com dinheiro de todos os brasileiros. É discutível se você pode utilizar meios de comunicação social para proselitismo religioso. Mas, ok, a jurisprudência entende que sim. Agora, há uma linha que divisa proselitismo religioso de veiculação de ódio, e nós conseguimos demonstrar, e o Tribunal Regional Federal, por unanimidade, reconheceu que o que se pratica diariamente em programas radiofônicos e televisivos vai além do que seria a liberdade de expressão e ingressa num terreno da ilicitude, que é a veiculação do ódio, né? A veiculação do ódio é inadmissível. O sujeito adquiriu uma emissora de televisão e ele quer falar bem da religião dele, que a religião dele resolve todos os problemas. Agora, inclusive, há um pastor aí que está sendo questionado pelo Ministério Público se grão de feijão tem atributos medicinais ou fitoterápicos para resolver o problema da Covid-19, porque aí você não precisa importar vacina da China, enfim, distribui o grão de feijão aí para todo o nosso povo e tal, enfim. Então, tudo bem. Agora, a veiculação do ódio, incitar brasileiros a agredirem outros brasileiros, incitar professores a humilharem crianças em escolas, incitarem conselheiros tutelares a fazerem do conselho tutelar, que é mantido com dinheiro público,
uma espécie de puxadinho de tempo religioso para perseguir a nossa religião, aí já não pode. Então, por isso eu te diria que essa foi uma vitória judicial emblemática e da qual eu tenho muito orgulho de ter sido um dos advogados que patrocinou essa causa em parceria com o Ministério Público Federal. Foi a causa da sua vida, né? Em se tratando da conexão religiosa, né? Que ela implica aí. E não há nenhum outro precedente, né? Para esse tipo de causa, né? No Brasil, né, doutor? Só tem um, na verdade, Rodrigo, porque ali havia uma característica, né? Porque se tratava de um pedido de resposta coletivo. Na verdade, foi o segundo da história do Judiciário. O primeiro, talvez vocês se lembrem, teve a ver com uma ofensa que um apresentador de um programa de televisão fez à comunidade LGBTQI+, e, inclusive, o programa dele foi retirado do ar e foi o único precedente de um direito de resposta de natureza coletiva, né? Porque, em geral, o direito de resposta ele é uma ação individual. Agora, com essa natureza, discutindo o ódio religioso, etc. e tal, a nossa ação foi uma ação pioneira, uma ação sem precedentes. Incrível mesmo. Doutor, hoje é esse dia significativo, Consciência Negra, e aí existem muitas posturas quanto a essa comemoração, celebração. Para você, qual que é a importância de ter uma data para Consciência Negra? Veja o seguinte, os Estados Unidos têm 4 feriados nacionais, e um deles é dedicado ao Dr. Martin Luther King e tudo que ele representa na luta por liberdade, por igualdade, por inclusão nos Estados Unidos da América. O Brasil tem 17 feriados, em geral, anuais, né? 11 dos quais são católicos, não é? Então, você tem uma data que signifique o resgate do legado civilizatório, do legado cultural, da contribuição negra para a formação da nacionalidade brasileira. O protagonismo do escravizado, representado pelos quilombos, por Zumbi dos Palmares e tal, é algo de grande significação, não é? É uma data que, enfim, como a sociedade brasileira em geral não pensa sobre isso, você, no plano ideológico, no plano simbólico, é importantíssimo que você tenha uma data dedicada, aí, que acabou adquirindo esse nome, por determinação do movimento negro, Dia Nacional da Consciência Negra. Eu te diria, vejam o seguinte, o Congresso Nacional Africano, na África do Sul, a grande proposição deles não era uma sociedade de igualdade racial, era uma sociedade não racializada. E eu te diria que o meu sonho é que a gente possa ter um país, um dia, eu certamente não vou estar aqui para ver isso, em que a gente tenha uma sociedade não racializada, em que, quando um ser humano olha para o outro, ele enxergue no outro um ser humano, e já não pré-julgue o outro em razão da cor da sua pele, não é? E eu estou dizendo isso porque tem uma outra expressão aí que agora virou moda também, que é a expressão lugar de fala. Essa expressão lugar de fala significa o seguinte: o Rodrigo Queiroz e a Júlia Pereira, pelos seus atributos, pelo seu fenótipo, não poderiam estar falando sobre racismo no dia 20. Aí você pega aqui em São Paulo um vereador que é indiscutivelmente preto, homossexual, e o esforço que ele desempenha todos os dias na Câmara é acabar
com as políticas de ação afirmativa. Então, talvez a gente pudesse um dia substituir o Dia Nacional da Consciência Negra por Dia Nacional da Consciência contra o Racismo. Porque, na verdade, esse não é um assunto de preto, esse não é um assunto de índio, isso é um assunto da sociedade brasileira como um todo. Quer dizer, humanidade, então, né? Oi? Humanidade. Esse é um assunto que diz respeito à humanidade como um todo. Quem ouviu o discurso de vitória da Kamala Harris percebeu o grau de amplitude que ela tem, não é? E não só ela, como o Biden. Você tem que discutir a questão do racismo, sem dúvida nenhuma, mas a responsabilidade pelo problema, se você quiser enfrentar o problema, você tem que corresponsabilizar toda a sociedade. Então, a meu juízo, não existe esse negócio de lugar de fala. Para mim, o Caetano sempre foi muito mais preto do que o Pelé. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, ainda que o Caetano não tenha atributos fenotípicos de preto, mas cantou contra o racismo, cantou a favor da macumba, se posicionou contra o racismo e tal. Então, negro não é uma condição fenotípica ou genotípica. Negro é uma condição política, é uma construção social. Você é negro, do meu ponto de vista, quando você se coloca, se posiciona contra o racismo e se posiciona socialmente contra o racismo. Dr. Edio é um contrafluxo mesmo, né? Incrível. Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mau? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia. Doutor, nessa perspectiva, você sendo presidente do Brasil agora, então qual seria a primeira medida para somar os esforços na consciência humana das pessoas? Estatizar, por mais paradoxal que pareça, Rodrigo e Juliana, e os nossos ouvintes do podcast Umbanda EAD, por mais paradoxal que pareça, a primeira medida que eu tomaria seria estatizar o espaço público brasileiro. Dizer, a partir de agora, o espaço público vai ser movido pelo interesse público. O que nós estamos assistindo atualmente? O espaço público no Brasil foi privatizado, vem sendo privatizado e agora, e mais, a gente não atingiu ainda o ápice da privatização, mas a gente está num grau elevado de privatização. Porque a política pública, o serviço público, a república, o que quer dizer? Quando eu lecionava, sempre dizia isso para os meus alunos. A segunda expressão da Constituição Federal é república. A primeira palavra é a segunda é república. A República Federativa do Brasil. República significa coisa pública. No plano de política pública, eu não posso pensar política pública. Aliás, eu preciso ter política pública. Nós temos hoje uma situação em que você não tem política educacional, você não tem política de saúde. O ministro da Educação fez mais viagens para tratar de assuntos diversos da educação do que para tratar sobre educação. O ministro da Saúde não tem nada a dizer sobre a vacina. Então, você precisa, num país em que aumenta o desemprego, em que a economia dá sinais de que nós vamos entrar numa recessão brutal a partir de janeiro, você precisa ter política pública. E você precisa... o Estado precisa estar a serviço de toda a sociedade. O gestor público não pode tratar
a máquina pública como ele trata a economia doméstica, como ele trata a gestão domiciliar. Ele tem a obrigação legal de tratar aquilo, direcionando os esforços de inclusão, a garantia de direitos, a representação do país no concerto das nações, movido pelo interesse público, pelo que diz a Constituição Federal. Então, se eu fosse presidente da República, Rodrigo, respondendo a essa intrigante provocação, a primeira medida que eu tomaria era, por mais paradoxal que pareça essa expressão, estatizar o espaço público que hoje, lamentavelmente, está privatizado em detrimento da maioria do nosso povo. Mas e de que forma isso ajudaria, de fato, na consciência dessa igualdade humana no combate dessa discriminação racial, que é o que a gente sente tanta dor aqui, né? Você tem que reverter, Rodrigo, às vezes eu participo muito de palestras e tal, o pessoal me chama, eu faço lá umas macaquices lá, a turma dá muita risada e tal, mas acaba aprendendo alguma coisa. E eu sempre lembro o seguinte, tem uma parte do nosso povo que diz o seguinte, eu não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Eu cansei de ouvir isso. E eu já escrevi muito sobre tolerância. A palavra tolerância, ela tem uma carga até, digamos assim, sexual, né? Porque antigamente os inferninhos eram chamados de casa de tolerância, né? Quer dizer, enfim, então... ela, numa perspectiva histórica e tal. Mas a tolerância para o direito internacional público, ela quer dizer coexistência. Por isso que eu digo que tolerância ela tem uma carga de significação muito maior do que respeito. Porque eu posso respeitar o outro, mas não coexistir com ele, evitar a coexistência com ele, não interagir com ele. Quando eu adoto a tolerância como um princípio de política pública, hoje, qual é o papel do Estado diante da intolerância religiosa? Um papel meramente repressivo. Então, acontece uma intolerância e se reivindica que o Estado puna o discriminador, o agente da discriminação, o intolerante. Quando você adota a tolerância como um princípio de política pública, você cria para o Estado um leque de responsabilidades, não no sentido dele ficar esperando que a intolerância ocorra e vai lá com a lei penal, mas no sentido dele criar uma cultura de coexistência. Então, você mobiliza a educação, você mobiliza os meios de comunicação social, você mobiliza a publicidade, a propaganda, você mobiliza a indústria cultural, você tem uma ação preventiva, você prepara as pessoas para conviverem e valorizarem a diversidade, você prepara os indivíduos para dissociarem diferença de inferioridade. Então, quando você pensa em publicização ou estatização do espaço público, você alarga e muito as responsabilidades que o Estado tem. Eu tenho dito o seguinte, e nós aprendemos isso no movimento negro já há muito tempo, um problema tão arraigado, tão enraizado na sociedade brasileira como é o racismo, se você fosse colocar todos os racistas na cadeia, você ia ter dois problemas. Primeiro, nem com todo o orçamento público você ia construir as prisões necessárias para prender todos eles. E segundo, quem é que iria ser o carcereiro? Quem é que vai fechar a porta? E o mesmo se aplica ao problema da intolerância. Um problema com essa dimensão não é com a lei penal, não é que a lei penal não tem que ser aplicada. Eu sou um dos advogados que possivelmente mais vai ao judiciário reivindicar a repressão à intolerância. Mas você tem que mudar o vetor e os instrumentos de intervenção estatal. A medida tem que ser preventiva. Como é que eu posso permitir, como um caso rapidamente, se eu puder relatar aqui, muito breve, duas meninas negras
que nem são da religião, nem são da nossa religião, mas houve um aniversário, o aniversário de uma é próxima de outra, a mãe combinou com ambas que fariam uma única festa, sobrou bala e sobrou doce da festa. A mãe disse, olha, vamos pôr num saquinho aqui e vocês levam para a sala de aula amanhã. As duas meninas, uma de 9, outra de 11, foram humilhadas em sala de aula porque levaram bala e doce para a sala de aula. Quer dizer, como é que é a era das trevas? Como é que, numa escola pública que a criança está sob custódia do Estado, como é que você admite que um adulto, supostamente um educador, humilhe duas crianças e elas nem são da religião? Se fossem macumbeirinhas, ainda assim não mereceriam um tratamento como elas, mas elas são católicas. Não, mas é bala e doce, preto, vê só. Sugeriu preto, que era Cosme Damião. Preto, bala e doce, logo demônio. E aí a professora, inclusive, pediu, porque elas já haviam distribuído para alguns coleguinhas ali, a professora exigiu que as coleguinhas jogassem no lixo o doce e a bala. Então, é uma era de trevas, ou seja, o Estado tem que intervir preventivamente. Não é esperar que um trauma... Você imagina se é um trauma que essas meninas vão carregar a vida toda. Então... Talvez não tenha reversão, né? O impacto que isso causa na formação dessas crianças, então, né? Uau, que história. Eu não tive notícia dessa história. Também não. Realmente é muito chocante. Doutor... não foi alguma coisa que teve visibilidade, Rodrigo e Júlia, porque, na verdade, a gente acabou intervindo e daí a direção da escola afastou essa suposta educadora, enfim, a gente acabou achando melhor não tocar o caso para frente, até por decisão dos pais, né? Mas foi de uma atrocidade, de uma crueldade, de uma infâmia, de uma iniquidade sem tamanho. Mesmo que isso se desse entre adultos, agora entre adulto, professor e duas crianças em sala de aula de uma escola pública, não é? É revoltante, é asqueroso. Entendi. Acho que ficou claro que você, sendo presidente, ou mesmo não sendo, sugere para um que venha a ser trabalhar a essa consciência nas bases mesmo, né? E isso que é a estatização do espaço público. Por exemplo, é inadmissível que educadores assumam o seu papel como tal com esse tipo de déficit de consciência, né? Acho que é mais do que qualquer prediletismo religioso, é essa falta de consciência mesmo social. Nesse aspecto, doutor, você, com essa longa experiência também nos meandros políticos e observando as várias eras que o nosso país passou, você acredita que em algum momento a gente chegou próximo disso, desse sonho de melhorar esse cenário? Eu só vou explicar. Eu tenho uma sensação, na minha consciência, de olhar o processo político do Brasil pela minha idade, eu tenho há pouco tempo dessas percepções, mas a minha sensação é que nesse momento a gente está realmente andando para trás, voltando para um lugar que eu nem estive antes, que eu só ouvi dizer. Faz sentido isso, doutor? Faz todo o sentido, porque, na verdade, eu me lembro que você ficou surpreso quando surpreso não, quando você manifestou algum desconforto quando eu disse que sou pessimista em relação ao problema da intolerância religiosa, ao agravamento do problema da intolerância religiosa, mas, por outro lado, também eu sou otimista, porque vejo cada vez mais o nosso povo falando sobre esse tema. Sim. Não é? As pessoas se interessando, as pessoas aprendendo. Quando você fica sabendo que o Google, acho que há 2 ou 3 meses, no Google, o assunto, lá no período da morte do George Floyd, o tema mais pesquisado, mais
procurado no Google, no Brasil, foi o tema do racismo, isso é uma evidência de que as coisas estão mudando, as pessoas estão falando sobre isso, né? Então, essa consciência que você revela, que é uma coisa para você um tanto recente, e eu te diria que é um fenômeno mais ou menos capilarizado, especialmente junto ao povo de Axé. E o povo de Axé não é pouca gente. Eu sempre lembro que no Rio Grande do Sul nós temos 60 mil terreiros de batuque, ou seja, se você multiplica 60 mil por 50, que é aquela média de participantes que cada terreiro tem, nós estamos falando que só no Rio Grande do Sul nós temos 3 milhões de macumbeiros. Incrível. Aí você junta Paraná, e tem macumbeiro para tudo quanto é lugar, Santa Catarina, São Paulo, a força da Umbanda aqui em São Paulo, a força da Umbanda no Rio de Janeiro e tal, enfim, quer dizer, então é muita gente. Então, eu sou otimista desse ponto de vista. Agora, que nós vivemos num ciclo, que eu espero que seja breve, de retrocesso, eu não tenho nenhuma dúvida. Me envergonha, me indigna a minha consciência. Você vê um sujeito que está ocupando a presidência da República, que diante da morte de 163 mil brasileiros, vai falar em vitória porque alguma coisa deu errado com uma vacina, porque essa vacina está associada a um governador de um determinado estado. Quer dizer, é um nível de apequenamento da gestão pública, é um nível de indignidade, é um nível de indecência, é uma falta total de solidariedade com as famílias, porque eu tive familiar, nós perdemos familiar para a Covid-19 e ficaram 2 filhos, uma esposa, etc. Quer dizer, reeleição acima de tudo e meu interesse acima de todos. Quer dizer, a ópera, o resumo da ópera é esse aí: se as pessoas estão morrendo, se a vacina pode evitar mais mortes, enfim, todo mundo vai morrer um dia, então é como o racismo estrutural. Nós vamos para casa chorar ou vamos mandar uma carta para o Papa e tal, para ver se o Papa resolve o problema. Quer dizer, então, sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento de retrocesso, né, que eu, inclusive, não esperava testemunhar como é que o país pode se permitir ser governado por gente tão desqualificada, né, como os que hoje estão no poder em Brasília. Então, é lamentável, mas eu te diria que eu ainda reproduziria o Gonzaguinha. Eu acredito na rapaziada. Eu acho que a rapaziada é quem tem a força e é quem vai mudar esse cenário, né? Isso aí, rapaziada. Doutor, como atua você como coordenador executivo do IDAFRO? Explica para nós aqui do povo de Axé, da comunidade, como que atua essa instituição, por favor. Olha, o IDAFRO, na verdade, ele poderia levar o nome de federação, mas eu não quis chamar de federação porque, primeiro, nós não queremos rivalizar com nenhuma federação, com ninguém e tal, mas nós somos uma grande religião. As religiões afro-brasileiras, o dia que o nosso povo se identificar perante o recenseador do IBGE, o IBGE vai demonstrar que nós somos a segunda ou terceira maior, o segundo ou terceiro maior segmento religioso do país, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Entretanto, a gente não se comporta, nós somos uma grande religião, mas nós não nos comportamos como uma grande religião. Nós temos um problema crônico em relação à institucionalização,
em relação a exercício, inclusive, de benefícios fiscais. Você veja que nós temos 11 estados, não me lembro bem agora, nós temos 11 estados em que você pode ter até quase 30% de desconto nas tarifas de energia, água e gás, e o nosso povo sequer tem acesso a essas informações, não é? Sequer tem acesso a essas informações. Então, a função você agora tem essa coisa com as crianças, na religião. Esse caso de Araçatuba reacendeu o problema, e o sujeito não sabe que os pais precisam assinar uma declaração, que, enfim, aquilo tem que ter determinados termos, enfim. Então, nós temos um problema grave, eu te diria, sob todos os pontos de vista, com institucionalização. Então, a ideia do IDAFRO é exatamente essa. A ideia do IDAFRO é fornecer informações e tal, para que o sujeito possa se institucionalizar, possa usufruir dos benefícios fiscais todos, enfim, que a legislação oferece. A gente tem um plantão 24 horas para orientação telefônica em casos de intolerância religiosa. Temos uma equipe multidisciplinar com advogados, contadores, enfim, bombeiros, enfim, gente habilitada para dar todas as informações para que o sujeito possa ter a casa dele regularizada, não é? E é uma abrangência nacional, doutor? A gente tem uma atuação nacional porque, basicamente, são informações, né? E orientações. Então, a gente consegue atender nacionalmente. Nós não fizemos ainda, eu espero que a gente faça agora, que, enfim, passadas aí as eleições e uma série de adversidades que a gente enfrentou desde que a gente lançou a instituição, espero que a gente tenha maior visibilidade no universo digital, porque não adianta, há uma parte do nosso povo que não tem acesso à internet, mas a grande maioria tem, então a internet é um instrumento fundamental, e a ideia é que a gente possa fortalecer essa instituição para que a nossa religião tenha um instrumento de enfrentamento à intolerância religiosa, não é? As ações, as violações de direitos vão continuar, não é? E a gente precisa ter instrumentos com capacidade de resposta, como nesse último caso aí de Araçatuba, que felizmente terminou bem. Me parece, inclusive, pelo que eu estou entendendo, que a família não irá recorrer, e nós, tão logo o processo termine, nós iremos tomar as medidas cabíveis contra o Conselho Tutelar, não é? Porque não é só restabelecer a guarda. Nós precisamos começar a ter ações exemplares para uma professora que fez com essas duas garotas aí que levaram bala e doce para a sala de aula, para que as pessoas não se sintam à vontade, não é? Protegidas pelo manto da impunidade para fazer o que bem quiserem nos espaços públicos. Lá no seu templo, lá no seu... O senhor faz, o senhor e a senhora faça o que o senhor bem entender. Mas quando o senhor é pago com dinheiro público, que é dinheiro de ateu, de agnóstico, de muçulmano, de judeu e tal, e quando o senhor está atuando num espaço público, o sujeito não pode se sentir à vontade como as pessoas se sentem para violar direitos de brasileiros em razão da sua crença ou da sua descrença. Entendi. Agora, para o ouvinte que está nos acompanhando, que quer abrir um terreiro, ele pode se associar ao IDAFRO? Como que é essa relação? Ele pode se associar. Ah, tá. Ele pode se associar ao IDAFRO. Nós temos um site, www.idafro.org.br. Há um telefone nesse site. Nós temos uma sede aqui em São Paulo.
E ele pode entrar em contato, seja por meio do site, seja por meio do telefone, ou mesmo agendando uma visita aqui na nossa sede, que fica aqui no Centro Velho de São Paulo. Muito legal. Então, mais informações para fazer contato com o Idafro e evoluir nesse sentido, o seu interesse, a gente está aqui no nosso post, né, Júlia? Sim, a gente vai colocar aí o site Idafro. Doutor Edio, acho que o podcast de hoje foi uma grande aula, na verdade. Eu ia ficar aqui ouvindo por várias horas. Tem muita coisa para a gente falar ainda desse tema. Mas vamos agora para um outro momento do programa, que é o oráculo, onde a gente pega uma pergunta-chave para o senhor responder. Doutor Edio, hoje, como a gente comentou durante o programa, tem muitas expressões que estão na mídia, né? Muito faladas. E tem uma muito polêmica, que é o racismo reverso. Para o senhor, qual a sua opinião sobre o racismo reverso? Ele existe, não existe? Olha, a condição básica para haver discriminação é o sujeito ter algum nível de poder, né? E aí a gente está falando até do ascensorista no elevador, né? Você tem algum nível de poder sobre o outro, né? Senão, você como preto pode dizer, olha, eu prefiro casar com uma japonesa e não com uma preta, ou prefiro casar com uma preta ou com uma japonesa. Isso é um direito que você tem, é uma questão de natureza privada, inclusive. Agora, você já não pode negar emprego, tratar mal, humilhar, enfim, o outro, em razão do outro ser diferente. Desse ponto de vista, para mim, isso é uma balela, porque os pretos não têm poder, não têm dinheiro agora em função das cotas. Você tem um certo número de pretos que vão para a universidade, mas, na verdade, quando você pega a inserção desses jovens negros hoje, com titulação de mestre e doutor no mercado de trabalho, ela é ínfima. Na verdade, a abertura que essa leva, digamos assim, que é resultado das ações afirmativas tem, a grande porta, digamos assim, para a inserção no mercado de trabalho é a docência, né? Então, nós não há como você falar em racismo reverso se você não detém poder, né? Enquanto os pretos não detiverem poder no Brasil, não há como falar em racismo reverso. Isso do ponto de vista prático. Do ponto de vista, eu te diria, ideológico, é mais despropositado ainda, porque o que é racismo? Racismo é uma ideologia que hierarquiza grupos humanos, que atribui caracteres morais e intelectuais a indivíduos em razão da sua pertença racial, não é? E os pretos, exatamente pela experiência de sujeição a tantos séculos de opressão, de humilhação, de ultraje, de constrangimento, você veja que os territórios pretos são territórios de inclusão. Escola de samba, macumba, capoeira e tal, são espaços de inclusão. Quer dizer, nós, ao contrário de outros grupos que passaram por experiências dramáticas de atrocidades, etc., e reproduzem comportamento discriminatório, nós, desde Palmares, temos uma postura inclusiva. Então, não há que se falar em racismo reverso sob qualquer ponto de vista. E essa característica inclusiva é original da África, inclusive, mesmo, né? Porque, por exemplo, na cultura banto é muito inclusivo em todos os aspectos, né? E essa sabedoria que a gente vê ancestral, portanto, né, do negro que está aqui no nosso DNA, vai repercutir de uma forma imperceptível, passa a ser muito natural. O terreiro ser totalmente inclusivo, a capoeira ser totalmente inclusivo, como você mesmo citou, né? O samba é inclusivo, tudo que envolve a base do negro naquela manifestação humana
vai ter essa característica, né? E eu entendo isso como uma ancestralidade impregnada mesmo na nossa cultura, que é a parte boa do processo. Eu acho que está aí a raiz da sobrevivência digna mesmo, né? De alguma forma, né? Aí eu aprendi, eu tive contato muito cedo com a religião e eu aprendi essas coisas, não foi em casa, foi mesmo no ambiente de terreiro, foi no ambiente religioso, entendendo isso. Então, para mim, logo cedo foi difícil entender essas posturas racistas, essas discriminações que existem, porque no ambiente de terreiro a gente já é ali o tempo todo e não existe isso, né? Você olha o outro pelo outro e não olha a cor, não olha o que está vestido, não observa o que está dirigindo, nada disso é relevante para nós de uma forma muito natural. A gente transpira essa naturalidade, né, na relação humana. E é isso, né? Mais tarde eu fui entender que é da cultura africana isso, que estava ali já, né, implícito, né? É muito interessante você vê, esses dias há um tempo eu fui num evento do Omolocô, ali na região do Triângulo Mineiro, né, que é um mix de umbanda com candomblé, enfim. Sim. E aí uma moça, que é uma das famílias mais ricas da cidade, uma figura muito jovem, enfim, quando você olha para ela e vê que ela é uma figura da elite e tal, ela diz, olha, doutor Ed, eu carrego uma preta velha. Então, eu acho que essa coisa que você diz, Rodrigo, ela tem uma significação muito grande. No plano do saber ancestral, no plano da nossa religiosidade, no plano da nossa liturgia, dos nossos ritos, da nossa convivência, a convivência no terreiro e tal, é uma convivência em que você vai pegar uma figura que pode ser da elite do Triângulo Mineiro, que é uma das regiões mais ricas do país, não é? De uma das famílias mais ricas do país, e ela diz com absoluta tranquilidade, eu carrego uma preta velha. Ai, que legal, que oportunidade, né? Então, é muito bacana isso. Isso não significa, isso é uma conversa para uma outra oportunidade, isso não significa que você não possa ter, eventualmente, no terreiro, a reprodução de comportamentos opressivos. Claro, claro. Inclusive racistas, né? Mas eu concordo plenamente contigo. A cultura do chão do terreiro é uma cultura inclusiva e é uma cultura igualitária. Esse é o meu entendimento. É isso. Também é o que a gente vive por aqui. Doutor, a gente vai caminhando para o encerramento e a gente tem uma outra coluna aqui no podcast que é o Firma Ponto, onde o convidado indica uma literatura, um filme, um podcast, enfim, o que quer para complementar o assunto, e a gente também faz isso. Vamos lá? Vamos lá. Firma Ponto! Eu vou começar com a minha indicação, então, de hoje, que é o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Ela fala sobre a questão do racismo, mas dentro do feminismo e tudo mais. Ela cita, e quando o Dr. Ed falou das crianças que foram dar o doce, eu lembrei de uma passagem do livro dela, que ela diz que quando ela foi com o irmão dela no aniversário de uma colega, ela teve que ficar do lado de fora da casa, porque os pais, a criança, enfim, não quiseram que eles entrassem, por ser negros, e deram a comida e tudo mais na calçada da casa, porque não queria que eles entrassem na festa. Enfim, é um livro que fala também sobre essa liberdade de expressão e tudo pode falar. Ela tem um capítulo que ela fala sobre o humor, né? Até quando o humor ele é engraçado, ele é uma liberdade de opinião, e quando ele fere e quando ele é discurso de ódio. Então é um livro bem completo nesse sentido, e essa é a minha indicação de hoje. Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro. Com você, doutor. Olha, sabe que eu tenho indicado um filme que já tem algum tempo aí, às vezes quando eu estou
em círculos nos quais as pessoas não são da nossa religião, alguém me pede alguma indicação de alguma coisa, tal, eu digo, assistam Avatar. Avatar, para mim, é a maior obra, né? A gente, ao contrário de alguns grupos que todo ano publicam filmes sobre... Mas Avatar tem alguns dos principais dogmas que são muito caros para a nossa religião, né? Seja a ideia da vida dupla de Exu no plano do Aie, no plano do Orum, seja a ideia de que todas as coisas têm uma ligação entre si, materiais e imateriais, e a conjunção dessas coisas você pode colocar a serviço do enlevo espiritual, a serviço do bem-estar coletivo, seja a ideia de que, bom, a importância da natureza, aliás, o nome da árvore é o ar, né? E eu entendo que tem muito macumbeiro que já assistiu Avatar e não associou o filme aos nossos principais dogmas. Então, a minha indicação é que as pessoas assistam Avatar e pensem especialmente no primeiro encontro entre o Avatar e a figura lá, que é a protagonista. Ela está decidida a tirar a vida dele, ela está decidida a matá-lo. E aí a natureza se manifesta, caem folhas muito bonitas, enfim. E então a natureza diz a ela que ele merecia viver e merecia ser integrado. Então, eu tenho recomendado Avatar como uma forma de, especialmente quem não é da religião, ter uma ideia de alguns dos dogmas mais caros da nossa religião. Muito, muito legal essa indicação. Esse filme é um épico mesmo e volta e meia ele aparece aqui nas indicações. Então, mais dessa vez... Que legal! Então eu não sou o primeiro e eu achando que eu estava bacana aqui. Ele é muito emblemático mesmo, né? Mas você vê, uma outra indicação que já aconteceu foi um outro contexto, né? Esse seu olhar é muito genuíno mesmo, tá abafando, pode ficar tranquilo. Eu vou aproveitar o embalo da Djamila Ribeiro e recomendar o Pequeno Manual Antirracista, o livrinho amarelo, meio de bolso, assim, e uma leitura muito fácil que traz um despertar de consciência sobre detalhes, né? O legal da Djamila é o texto fácil, né? O texto muito fácil de assimilar, então fica a recomendação dessa semana tão especial para todos nós que somos filhos do axé, povo de axé. Djamila é uma mulher do axé, Dr. Edio é um homem do axé, né? Todos nós aqui estamos integrados nesse axé, cada um com as suas características, né? Dr. Edio é um excelente ogã. Quem não viu ele tocar ainda não sabe o que está perdendo, né? Como que é essa experiência de ogã, doutor? Cara, olha, vamos ver se eu vou ter tempo para poder escrever um pouco sobre isso. Tenho tanta vontade legal. de escrever. Seria legal. Sobre o papel do ogã e tal. Vamos ver se vai dar tempo. Nossa, que bacana. Tomara que dê mesmo, né? Doutor, de tudo que a gente falou aqui, qual foi a pergunta que não rolou, o assunto que você gostaria de ter falado e que por algum motivo não aconteceu? Tá com você a oportunidade. Não, foi muito bacana ver o quanto vocês estão pesquisando sobre o assunto, tal. A luta contra o racismo ganha muito quando quadros como você, Rodrigo Queiroz, enfim, a Júlia, passam a falar sobre esse tema, passam a tratar desse tema. Eu volto a repetir, eu entendo que essa responsabilidade é da humanidade como um todo, né? Então, fiquei muito feliz de ver essa escolha desse tema para essa data, né? E foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu espero que a gente possa falar mais a miúde. E é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado, um beijo no coração de todos os ouvintes
do podcast Umbanda EAD. Gratidão, doutor Edio, por estar com a gente hoje aqui. Gratidão aos nossos ouvintes. Lembrando que o podcast Umbanda EAD é um oferecimento, é um patrocínio da nossa comunidade de alunos de Umbandalogia. Obrigado, Júlia. Gratidão, doutor, mais uma vez, por ter despendido esse tempo e essa atenção a nossos ouvintes, a essa oportunidade da gente se reencontrar e falar desse assunto que é tão caro para todos nós. Gratidão, ouvinte, por nos acompanhar. Estamos aqui encerrando mais uma edição do nosso podcast Umbanda EAD e nos vemos na próxima semana. Axé, Saravá, Mojubá. Tchau, Henrique. É isso. Respeita o moço. Oi? Nossa, isso não vai entrar na gravação, mas isso é foda. Que bom que isso tá gravado, né? Que bom que existe essa fala nesse dia, porque o programa vai entrar no dia 20, né? Muito obrigado. Vou passar pra Júlia aqui, porque senão ela fica só escutando, doutor. Ainda assimilando tudo. Depois vocês vão editar isso aí, né? Porque eu tô meio resfriado aqui. Vai tirar você com Covid aí. Peraí que eu fiquei aqui embasbacado, eu quero... Tá tudo bem seu tempo, doutor? Porque é tão disruptivo ouvir você que eu quero aproveitar mesmo a oportunidade. Né? Sempre generoso e exagerado. Obrigado, querido. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.